Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num clássico absoluto que é Vampiro à Máscara. E o tema é fascinante. Recebemos uma análise que faz um ranking bem detalhado de várias linhagens sanguíneas do jogo. Exato. E o legal aqui é que o critério não é tipo qual é a mais poderosa em combate. A pergunta é outra. Qual o propósito narrativo de cada uma? O que ela adiciona à história? Isso. Algumas são feitas para serem vilões, outras para explorar um tema, e algumas, bom, Algumas parecem que se perderam no conceito. É uma verdadeira análise de game design. e para todo mundo acompanhar, a análise usa um sistema de ranking bem fácil. O topo, a nota máxima, é antediluviano. Depois vem Matusalém, Ancião, Ancila, Neófito, Criança e lá embaixo, no fundo do poço mesmo, Rejeitado. Vamos ver quem brilha e quem foi rejeitado. Ok, vamos começar com um exemplo que ilustra perfeitamente um conceito que parece legal, mas que não se sustenta. As Ahrimanes. A ideia original era fazer uma ponte entre vampiro e lobisomem, certo? Pois é. Só que aí vem a pergunta crucial. E se a sua mesa, o seu grupo, não quiser fazer esse crossover? O que sobra delas? Fica um conceito vazio, né? Exatamente, elas são uma linhagem só de mulheres gangrel, o que já é uma limitação. Mas o ponto é que a existência delas depende desse nicho. Fora disso, o que as diferencia de uma gangrel comum? A resposta é quase nada. Elas viram uma curiosidade que não se aplica na maioria das histórias. E a história de origem delas, que a análise aponta, é uma confusão, né? Nossa, total. Elas seriam tipo valquírias nórdicas, Ok, até aí tudo bem. mas que por algum motivo foram parar na Pérsia e adotaram um nome ligado ao zoroastrismo. É uma salada de conceitos que não se conectam. E o golpe de misericórdia, que a análise aponta como um erro de design gritante, foi quando uma edição posterior do jogo simplesmente tirou a disciplina principal delas. A espíritos. Era a única coisa, a única mecânica que as ligavam ao mundo dos espíritos de lobisomem. É como criar um clã de pintores e depois tirar a habilidade de pintar. Perderam a única coisa que as tornava especiais. Com tudo isso, a classificação não surpreende. Criança. Ficam ali no limbo. A análise até diz que o autor se sentiu um pouco mal por não rebaixar mais, mas que elas pelo menos têm alguma personalidade, mesmo que confusa. Pelo menos isso. Agora, se isso já parece ruim, a gente pode ir mais fundo. Vamos falar dos Ananak. A análise já manda real. Provavelmente ninguém nunca ouviu falar deles. E por um ótimo motivo. Eles foram criados por RPG Live Action e o conceito é muito superficial. Basicamente, são malcavianos que precisam colecionar troféus macabros das vítimas para não surtar. Pera, isso parece só uma desculpa para jogar com um personagem sádico, né? É exatamente essa crítica. É uma licença oficial para se jogar com um personagem de humanidade baixa. Como se alguém precisasse de uma desculpa para isso em Vampiro. Não adiciona nenhuma camada, nenhuma profundidade. É um conceito que já nasce esgotado. E o veredito? O mais baixo possível. Rejeitado. A análise até brinca que nem o símbolo legal que eles têm conseguiu salvar a linhagem. É o fundo do poço. Fundo do poço conceitual. Certo. Então tivemos uma ideia que não se sustenta e outra que mal existe. Mas e o contrário? Quando a linhagem tem uma base cultural e histórica forte, aí a gente chega no Zanda. Das de Gengis Khan. E o que é genial é como essa herança se traduz no jogo. Por exemplo, eles têm uma compulsão por serem nômades, estar sempre em movimento. Que é o oposto total de um clã como o Tsimice, né? Que precisa ficar perto do seu solo. Exatamente. Cria um conflito filosófico de cara. É brilhante. Eles representam a estrada, o movimento, enquanto outros representam a raiz, a terra. E tem outra característica deles que a análise elogia muito. Sim, a de que eles assumem traços animalescos mais rápido durante o frenesi. Isso encaixa perfeitamente na imagem do guerreiro da horda, da fúria da batalha. Faz todo sentido. A análise até fala que essa deveria ser uma característica dos gangrel principais, de tão boa que a ideia é. Mas aí vem a questão prática, né? Como colocar vampiros mongóis nômades numa crônica em, sei lá, no Rio de Janeiro atual? Essa bagagem cultural não limita? Limita se você for literal. Mas a análise dá uma saída ótima. Adaptação.
Ah, Pensa neles como uma gangue de motoqueiros. O espírito nômade continua lá. A estrada, a horda. Só a estética que muda. genial. Mantém a essência, mas atualiza a forma. Por essa solidez e flexibilidade, eles ganham a classificação Ancilla, uma posição intermediária muito sólida. A descrição é não ofensiva e com apelo claro. Gostei. Agora, continuando nos gangrel, vamos de um conceito que funciona para um que, bom, a análise define como uma das ideias mais estúpidas do jogo. Já sei de quem você está falando. Os gangrel marinheiros, os aquari. A minha primeira pergunta foi: como eles conversam debaixo d'água? Essa é a questão. O problema é puramente logístico. Imagina narrar uma cena. O que você diz para outro personagem? Eu faço bolhas... Não funciona. Telepatia, linguagem de sinais, tudo isso quebra o ritmo, a narrativa não flui. Vira um jogo de mímica subaquática. E um RPG sem diálogo é complicado. É uma pena porque o conceito de horror das profundezas do oceano é incrível. Tem um potencial meio Lovecraftiano. Teria um potencial gigantesco, mas eles não foram escritos assim. Não tem mistério, não tem horror cósmico. A descrição deles na fonte é basicamente tubarões com duas pernas. Ah, que decepção. São só predadores aquáticos. Falta profundidade sem querer fazer trocadilho. Por essa falha toda não tem outro jeito, né? Rejeitado. Com certeza. Certo, saindo da água e indo para o inferno. A análise traz um ponto que eu achei muito inteligente sobre grupos que são feitos para serem antagonistas. A gente sempre pensa que um grupo bom é um que a gente pode jogar, mas e se a função dele for outra? É o caso dos Angelizater, do clã La Sombra. Essa é a chave para entender o valor deles. São infernalistas, adoram Satã, fim de papo. Parece simples, até caricato, mas a função deles é ser um espelho para os próprios La Sombra. O clã La Sombra usa a igreja, a fé, como ferramenta de poder. Certo, controle através da religião. Os Angelizater fazem a mesmíssima coisa, só que com o satanismo. Eles são a hipocrisia La Sombra levada ao extremo. Eles mostram o lado mais sombrio da filosofia do clã. Então eles são tipo La Sombra do mal ao quadrado. Isso não os torna meio unidimensionais? Eles seriam se fossem feitos para serem personagens de jogadores, mas não são. São feitos para serem adversários numa crônica de La Sombra. Eles forçam os jogadores a questionar a natureza do próprio poder. Eles geram um conflito. E, por cumprirem essa função específica tão bem, ganham a classificação neófito. Entendi. Eles não são o prato principal, mas são um excelente tempero narrativo. Exato. Uma ferramenta para o narrador. E falando em ferramentas para o narrador, acho que agora a gente chega nos vilões com V maiúsculo. Os Baali. A análise não poupa elogios. Diz que eles são tão importantes para o cenário quanto vários clãs principais. Sim, porque os Baali trazem um tipo de horror que faltava. Vampiro já tem o horror pessoal, o gótico. Os Baali trazem o horror da corrupção, da doença da alma. Eles não querem só o seu sangue, eles querem te quebrar por dentro, te perverter e te usar para abrir um portal pro inferno. É visceral, é nojento, polêmico, sobre aquela interpretação de que eles seriam heróis secretos, que fazem o mal para evitar um mal maior. Assim, o autor da análise não gosta muito disso, né? Não, e o argumento é que isso enfraquece o conceito. Os Baali funcionam melhor quando são o mal puro e inequívoco. Eles são a escuridão. A força da natureza contra a qual todos precisam se unir. Exato. Quando você relativiza isso, eles perdem o impacto. Por serem essa ameaça final, a classificação deles é altíssima. Matusalém. Uau! Podem até ser jogados em crônicas muito específicas, mas o brilho deles é como os vilões supremos do cenário. Faz todo sentido. Agora, da ameaça suprema para bizarrice suprema. Os Irmãos de Sangue. A análise descreve como uma das coisas mais não vampirescas do jogo. Quase criações de Frankenstein. E o que os define é uma mecânica de jogo que é chocante e única. Eles podem arrancar partes do corpo uns dos outros e fundir no próprio corpo. Como assim? Um irmão pode te dar um braço extra, outro pode se fundir nas suas costas para te dar cobertura.
É grotesco e visualmente incrível. Nossa, eu consigo imaginar a cara dos jogadores. No meio de uma briga, um inimigo arranca o próprio braço para te bater com ele. Quebra totalmente a expectativa do que é um vampiro. É o elemento surpresa perfeito. Eles são feitos para chocar. Talvez não sustente uma crônica inteira, mas para uma história curta ou como inimigos memoráveis. São fantásticos. Pelo impacto e originalidade, recebem a nota ancião. É incrível a quantidade de criatividade e de raciocínio que um jogo como esse exige, né? Tanto de quem cria o mundo, quanto de quem joga e vive nele. Sim, e é fascinante como esse perfil de quem gosta de RPG, que geralmente é uma pessoa mais criativa, inteligente, envolvida com leitura, combina muito com a dedicação e o pensamento estratégico que são necessários para desafios grandes, como provas e concursos. É verdade. A habilidade de analisar sistemas complexos, seja um sistema de regras de RPG ou o edital de um concurso, é muito parecida. Exato. Falando nisso, para quem está nessa jornada de estudos, seja para vestibular, concurso público, concurso militar, OAB ou residência médica, e quer se preparar de verdade, a dica é entrar agora em medicob.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Ótima dica. E retomando aqui, falando em criar grupos com propósitos específicos, vamos para a última linhagem de hoje, os Filhos de Osíris. Eles são os vampiros múmia. Outra tentativa de crossover, agora com o jogo Múmia: A Ressurreição. O conceito deles é bem nobre, na verdade. São vampiros buscando redenção, tentando recuperar a humanidade através de um caminho de magia egípcia. São quase o anti-Baali. Enquanto uns querem arrastar o mundo para o inferno, os filhos de Osíris buscam uma ascensão. Mas aí a análise aponta um problema, uma redundância. Já existe um clã inteiro focado nisso, que são os Salubre. Então, qual o espaço para os filhos de Osíris? O que eles fazem que os Salubre já não fazem e talvez até melhor? Essa é a crítica principal. Eles parecem supérfluos. No entanto, a análise encontrou a salvação deles, o seu propósito narrativo específico que justifica a existência deles. E qual seria esse propósito? Eles são os inimigos perfeitos para os seguidores de Sete. Ah, faz sentido. O conflito egípcio. Exatamente. Os setitas, com sua filosofia de corrupção e trevas, podem ser difíceis de encaixar numa crônica, mas os filhos de Osíris, com o foco na luz e na ordem, são o antagonista natural deles. Eles criam um conflito que dá um motivo claro para os setitas aparecerem e serem relevantes na história. Então o valor deles não está neles mesmos, mas no que eles provocam em outro clã. É esse uso como ferramenta narrativa que os salva e lhes garante a classificação neófito. Que interessante. No fim, a gente viu de tudo um pouco hoje, né? Vimos conceitos confusos como as Ahrimanes, outros que já nascem rasos como os Ananke, víamos como uma base cultural forte criar algo sólido como os Anda, e como uma falha de logística pode afundar uma ideia, literalmente, como os Gangrel marinheiros. E talvez o mais importante, vimos que algumas das melhores linhagens são aquelas desenhadas para serem vilões perfeitos, como os Baali, ou surpresas bizarras, como os Irmãos de Sangue. É isso. A análise toda mostra que o valor de uma facção, no mundo de ficção, é o seu propósito. Ela oferece um novo jeito de jogar, um gancho de história, uma ameaça memorável, um contraponto. É isso que importa. E isso me deixa com um pensamento para a gente fechar. A análise separa as linhagens dos 13 clãs principais. Mas será que uma linhagem, se for extremamente bem projetada, com um conceito forte, mecânicas únicas e um propósito claro, poderia se tornar mais interessante de se jogar do que um dos clãs fundadores? Nossa, é uma ótima pergunta. O que seria preciso para que um grupo de nicho, um coadjuvante, conseguisse ofuscar um dos pilares do cenário?